Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gente, isso que eu vou falar hoje é. Já vou convidando a vocês dizerem o que acham e darem os seus autores favoritos, tá? Então, deixa eu começar um pouquinho que seja, porque esse é uma daquelas coisas importantíssimas para quem quer escrever e ser publicado, para quem quer escrever qualquer tipo de livro, é necessário entender o mercado. Então, eu vou falar um pouquinho dos gêneros praticados para vocês sentirem o drama. Hoje, eu vou falar. Vocês imaginem assim que os livros são um mar de publicações, né? E existe uma divisão primeira que é importantíssima e que vocês precisam entender, que é, de um lado, a ficção, de outro lado, a não ficção. São mares infinitos para os dois lados, mas tem uma linha divisória. Não ficção, baseado não, são fatos reais. Livros que explicam alguma coisa, que ensinam, comentam, supostamente são sobre a realidade. É infinito porque você pode falar de tudo, né? Desde o átomo até golfinhos, até as galáxias, religião, psicologia, direito, autoajuda, não ficção é infinito. Vou falar outro dia dos gêneros de não ficção, que eu acho muito interessante e acho que tem muitas oportunidades aí. Na ficção, ficção é quando você conta uma história. Ainda que baseada em fatos reais, se você principalmente conta uma história, é ficção. Não importa o tamanho, tá, gente? Ficção um campo enorme. Então, poesia está dentro da ficção? Tá. Porque não é não ficção, poesia é ficção. Cordel está dentro da ficção? Tá. A ficção pode ser dividida de milhares de jeitos. Mas o jeito mais interessante de vocês saberem são os gêneros literários praticados e publicados no mercado hoje. Né? Isso é interessante. Então vocês têm que entender que esse é um mar assim de muitas correntes. Vai para lá, vai para cá, e não tem uma delimitação matemática. Então eu vou falar um gênero, por exemplo, horror. Horror é uma corrente assim que corre paralela pertinho do suspense. Mas tem uma diferença. Então, se vocês vão escrever ficção, vocês precisam entender que esses gêneros existem e entender mais ou menos as características deles, as expectativas que os leitores têm quando compram ou procuram um livro dessa área. Isso é super importante para vocês se darem bem como autores. É saber onde você se encaixa no mercado. E eu vejo as pessoas derrapando muito. Muita gente fica assim: ah, eu não sei se eu escrevi uma aventura, uma ficção histórica, um horror. Não, é preciso saber onde a sua obra se encaixa. Não é não, Sidney? Pois é, isso é um passo importantíssimo na sua vida de escritor, né? Senão a chance de publicação fica próxima de zero, tá, gente? Mesmo os leitores entenderem, se você não deixa claro que gênero você está praticando, os leitores podem ficar frustrados, porque eles acham que é uma coisa e é outra. Então, eu vou falar bem rapidinho os gêneros que estão sendo praticados agora. Todos eles têm subdivisões, tá? Mas tem horror, fantasia, ficção científica, crime, suspense, ficção histórica, os livros young adults, jovens adultos, é um gênero que foi criado, é relativamente recente e existe como gênero em si, tá? E aventura. Esses são os principais de ficção, mas tem outros, existem outros. Mas pelo menos esses é legal vocês saberem que existem
e saberem se as suas obras se encaixam e atendem às expectativas. Esses gêneros, por exemplo, o horror está em alta, tá, gente? Horror são as histórias. Quem fundou esse gênero foi o Edgar Allan Poe, tá? Então, são as histórias macabras, as histórias que têm um componente sobrenatural, mas é um sobrenatural malévolo. Então, tem espíritos, fantasmas, mortos que não morreram tanto assim. É, é, tem coisas misteriosas que perturbam a vida das pessoas, né? A gente vê bastante histórias que o terror é uma das características do horror. O horror é um guarda-chuva grande, né? Então, o terror é mais um suspense psicológico, e aí pode ir para o horror, que é quando há muito sangue, mortes, pedaços de corpo, desgraceira, assim. É o gore. Exatamente. Exatamente. E aí, o que a gente está vendo? Uma tendência atual. As pessoas gostam. Tem autores brasileiros praticando esse gênero e se dando bem. E tem uma procura por isso. Esse sobrenatural malévolo que assusta. As pessoas gostam dessas histórias. Então a gente tem, deixa eu ver, autores nessa área. A gente tem André Bianco, por exemplo, Rafael Dracon. É um pessoal que publica, o Victor Bonini, publica nessa direção do horror, alguns mais para o psicológico, alguns mais para a morte mesmo, desgraceira, pedaço de gente, etc. No mundo está tendo uma alta de interesse nisso, e aqui no Brasil também. Então, esse é um gênero interessante. Né, Isa Artagão? Nossa querida autora que já veio aqui falar, é uma autora que pratica esse gênero e pode dizer que sim, as pessoas têm interesse, né? E é um gênero que eu gosto, hein? Eu tenho carinho também na música, na escrita. Eu tenho um carinho pelo horror especial nos filmes. Então, assim, gore eu também gosto. Eu não gosto de gore de jeito nenhum, eu saio correndo. O suspense, quando ainda é psicológico, né, não tem pedaço de corpo, vá lá. Mas quando tem muito sangue, não é comigo, não. Mas, então, é interessante vocês saberem, quem quer escrever horror, tem inclusive, gente, recomendo, conheçam a ABERST, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romances, Policiais, Suspenses e de Horror. É um pessoal bem legal, e lá tem prêmios anuais. Esses prêmios revelam muitos autores. Todo ano tem, eu estava olhando agora o mais recente, de 2021, uma lista de autores super interessantes, então, brasileiros todos, né? Então, o que você vê, essa é um gênero vibrante no Brasil, com leitores interessados, tá? E tá crescendo o horror. Tá. Tá crescendo no mundo e no Brasil. A gente tem um outro gênero que também está em alta, e é que ele corre perto desse, que é o suspense. O suspense, o que ele tem de diferença? Em geral, não tem seres sobrenaturais. No suspense acontece alguma coisa bem horrível, então tem um clima pesado, um clima de perigo na história. Não é uma história leve, em geral incomoda ler uma obra de suspense. E o protagonista tem que correr atrás para resolver um problema que, em geral, é assim, ameaça de vida a si, a seus familiares, ao seu país. Tem suspense que é político até, né? Tem suspense de todo tipo. Suspense mais psicológico, familiar. E aí tem, assim,
Também uma variedade, é legal quem vai escrever suspense, por favor, conheça, porque tem vários tipos, pode ser suspense, histórias de direito, por exemplo, o John Grisham escreve histórias, né, mega maracutaias entre advogados, né? Então, você pode fazer políticos, pode fazer suspense de drama, de alguém ser sequestrado, de coisas assim muito perigosas que aconteçam para uma pessoa e ela é levada a investigar, a resolver, a correr atrás para impedir que aquilo prossiga. Uma clássica proposição de suspense é assim: uma pessoa desaparece, né? Isso já foi usado em várias histórias, em vários filmes, né? A pessoa está viajando e de repente, sei lá, a mulher some. Esse é suspense. E o fulano, cadê? Onde foi? O que aconteceu? E aí tem que investigar. E, em geral, na investigação, a expectativa do suspense é ir revelando coisas bem horríveis em termos de intenção, tá? Então, ou é alguém completamente psicopata, ou então é uma organização que sequestra e vende pessoas, ou sei lá. Sempre tem alguma coisa pesada por trás, não é um acidente, certo? Ah, sim, a pessoa bateu a cabeça, perdeu a memória. Não, em geral aconteceu alguma coisa ruim e faz parte do suspense ir correndo atrás em vários cenários diferentes, falando com várias pessoas diferentes e descobrindo pistas que podem ser verdadeiras ou não. Faz parte do suspense também ter muita pista falsa. É difícil escrever suspense porque o leitor nunca pode adivinhar o que está acontecendo. Se adivinha, perde a graça. Então você tem que manter ali a tensão. A tensão tem que ir aumentando e ao mesmo tempo não dá para saber onde é que aquilo vai dar.